Deixa eu passar a minha primeira pergunta ao Sérgio De Nicoli. Peço desculpa, já imediatamente pronunciei errado o seu sobrenome, Sérgio, perdoe. Sérgio, a gente está numa difícil situação. Entender se aquilo que as pesquisas indicam como uma calcificação sedimentada perdura ou se não estamos sabendo ler as correntes mais profundas, segundo as quais, sobretudo nas redes sociais, às quais você se dedica profissionalmente, ou mesmo dentro de setores da chamada política tradicional, Caiado está aí dizendo isso, há um espaço para uma alternativa ao eixo Lula-Bolsonaro, sim ou não? Sem dúvida, há um espaço grande para uma alternativa, William. Nós vemos, quando a gente analisa às vezes, a gente observa que o centro político ele está órfão, ele não tem um representante, me parece que o Caiado também não vai ser esse representante, porque na fala dele nós vimos aí, ele se coloca como opositor ao Lula, mas não como opositor ao Flávio, que vai disputar com ele, né? Então já coloca-se de um lado que não é o lado do centro, me parece que está se colocando do lado da direita, e esse centro está órfão. O que a gente observa é que a gente está voltando a 2022 do ponto onde paramos. Uma eleição que foi empatada, por uma pequena margem o Lula ganhou, mas nós retornamos àquele ponto. Se nós avaliarmos naquela altura, neste período, né, no mês de março, final de março, o Lula naquela época liderava as campanhas, a pesquisa em relação ao Bolsonaro. Depois o Bolsonaro conseguiu realmente se colocar e realmente se empatou. Só que hoje nós começamos então desse período de empate. Quando a gente olha as redes sociais, um dia como hoje, que foi importante, né, para o movimento eleitoral, que o Caiado foi lançado, a gente observa que o Caiado abarcou os 2,5% do que se falou dos presidenciáveis. É quase nada, ele teve um crescimento pífio, né, de participação do que se fala nas redes sobre política. Continuamos aí numa divisão Lula-Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro, né, cada um abarcando mais ou menos 20% do que se fala, e o Caiado deslocado do que se fala na rede. Porque na internet, diferentemente de uma campanha eleitoral que você vai discutir apenas com o seu opositor, na internet você concorre com reality shows, com futebol, com artistas, né? E o Caiado não me parece estar preparado para romper isso, não só o Caiado, o Zema e outros candidatos. Quando a gente observa, por exemplo, um candidato outsider, né, que é o Renan Santos, que é do MBL, e que abarca mais participação diária nas redes do que governadores já experienciados, bem aprovados, a gente observa que há aí uma nuance que ainda não foi muito bem captada pelo eleitor. Né? O Renan apareceu na pesquisa Atlas em terceiro lugar, né, empatado com governadores muito conhecidos, muito falados pelo noticiário político, mas que não estão agradando a população de uma forma efusiva ao ponto de serem realmente agraciados e colocados num ambiente de centro que hoje eu acho que é um terço do espaço que nós temos.